Um fazendeiro solitário deu água a um guerreiro caiapó ferido. Ao amanhecer, 500 indígenas cercaram sua fazenda. O sol nascente projetava longas sombras sobre o Vale do Araguaia, enquanto João Mendes permanecia sozinho, uma mão segurando sua velha carabina, a outra agarrada ao desgastado batente da porta do seu celeiro. A poeira subia dos incontáveis cavalos, seus cascos batendo na terra como tambores de guerra. O suor brilhava na testa de João, apesar da brisa fresca da manhã. Sua garganta seca se contraiu enquanto contava os guerreiros. Cada rosto marcado com urucum vermelho, cada lança apontada para seu coração. O som de arcos sendo tensionados preencheu o silêncio. Os dedos de João embranqueceram ao redor de sua arma. No celeiro atrás dele jazia o guerreiro caiapó ferido que havia encontrado quase morto perto do riacho. Um jovem guerreiro não mais velho que seu próprio filho teria sido. A decisão que tomou ontem de ajudar o rapaz agora parecia carregar o peso de sua própria mortalidade. Se 500 guerreiros apontassem suas armas para sua casa por ajudar um dos seus, você manteria sua posição por princípio ou imploraria por misericórdia e negasse suas ações? Mas o que aconteceu no momento seguinte mudaria para sempre a história do sertão brasileiro. 3 dias antes, João Mendes estava consertando as cercas no lado norte de sua modesta fazenda. O calor do final da seca pressionava seus ombros enquanto cravava mais um mourão na terra dura. 17 anos sozinho lhe ensinaram a trabalhar sem reclamar, a carregar o peso da solidão como uma segunda pele. Sua fazenda não era grande coisa, um pequeno rebanho de gado, um celeiro que precisava de novas tábuas e uma casa que já tinha visto dias melhores. Mas era sua, paga com o suor do seu rosto e anos de economia cuidadosa depois de servir na polícia militar. Toda noite, João jantava sozinho em uma mesa feita para 4. As cadeiras vazias pareciam zombar dele. Uma para sua esposa Teresa, levada pela febre 12 invernos atrás, outra para seu filho Gabriel, cuja pequena sepultura descansava na colina atrás da casa. A terceira cadeira pertencia à sua filha Luísa, que tinha ido para Goiânia 5 anos atrás, com promessas de escrever que se tornavam menos frequentes a cada estação que passava. Se histórias do sertão como esta tocam seu coração, considere se inscrever para não perder a próxima. O dia que mudou tudo começou de maneira bastante comum. João tinha terminado suas tarefas matinais e estava levando seu cavalo ao riacho que cortava sua propriedade. A água corria mais baixa que o normal, mas ainda clara e fresca. Enquanto se ajoelhava para encher seu cantil, um som chamou sua atenção. Um gemido baixo, quase perdido sobre o suave murmúrio da água. 20 metros rio abaixo, parcialmente escondido pelo capim alto, jazia um corpo. João se aproximou com cautela, sua mão pairando perto do coldre. O jovem era caiapó, vestido com adornos tradicionais, agora encharcados de sangue de um ferimento de bala no seu lado. Sua respiração vinha em arfadas rasas, e a febre avermelhava seu rosto. Em volta do pescoço pendia um colar com dentes de onça e sementes coloridas. João sabia que as tensões entre os fazendeiros e os caiapós tinham piorado nos últimos meses. A construção da nova hidroelétrica estava empurrando as tribos mais para dentro das reservas, e grupos de guerreiros tinham atacado várias fazendas ao norte da cidade. O sensato seria deixar o guerreiro onde estava, ou, mais misericordiosamente, acabar com seu sofrimento rapidamente. Envolver-se não traria nada além de problemas. Mas enquanto João olhava para o rosto do jovem, ele não viu um inimigo, mas um rapaz não mais velho do que Gabriel teria sido. Sem pensar muito, rasgou uma tira de sua camisa e a pressionou contra o ferimento para estancar o sangramento. Os olhos do guerreiro se abriram, escuros de dor e desconfiança. "Não vou te fazer mal", disse João, sabendo que suas palavras não significavam nada para o rapaz. Em vez disso, ofereceu seu cantil. Depois de um momento de hesitação, o caiapó aceitou, bebendo profundamente. João não podia deixá-lo morrer. Com cuidado, içou o guerreiro ferido sobre seu cavalo e os conduziu de volta à sua fazenda. No celeiro, deitou o rapaz sobre um leito de feno limpo e começou a limpar e tratar o ferimento o melhor que podia. A bala tinha atravessado limpo, o que era sorte, mas a infecção estava se instalando. João preparou uma cataplasma de ervas que sua esposa tinha lhe ensinado a usar e a pressionou contra o ferimento.
Quando a noite caiu, a febre do guerreiro piorou. João sentou-se ao seu lado, trocando os panos úmidos em sua testa e oferecendo água sempre que ele se mexia. À luz tremulante do lampião, notou pinturas elaboradas no braço do rapaz, símbolos de um guerreiro que se provou em batalha. "Aguenta firme, filho", sussurrou João, embora soubesse que o rapaz não podia entendê-lo. "Só aguenta firme." Mas seu ato de compaixão logo convocaria algo muito maior que gratidão. Na manhã seguinte, João cavalgou até a cidade para conseguir suprimentos e remédios. Nova Esperança era pouco mais que uma rua empoeirada com um armazém geral, um bar e a delegacia. Enquanto amarrava seu cavalo em frente ao armazém, notou um grupo de homens reunidos em torno de um quadro de avisos onde um novo cartaz havia sido colocado. "Bom dia, João", chamou Antônio Silva, o dono do armazém, quando ele entrou. "Ficou sabendo do ataque dos Caiapós à fazenda dos Oliveira? Levaram os cavalos e queimaram o paiol. O filho do Oliveira levou um tiro tentando impedi-los." João sentiu a boca secar. "O rapaz sobreviveu? Tá entre a vida e a morte. Dr. Fonseca tá com ele agora." Antônio se inclinou sobre o balcão. "A polícia tá oferecendo recompensa para quem capturar ou matar qualquer Caiapó. Os fazendeiros estão formando uma milícia para caçá-los." João reuniu seus suprimentos rapidamente, acrescentando ataduras e um frasco de analgésicos ao seu pedido habitual. Podia sentir os olhos de Antônio sobre ele. "Algum problema, João? Parece com muita pressa." "Só tenho muito trabalho esperando em casa", respondeu, pagando por suas mercadorias. Enquanto carregava seus alforjes, o delegado Marcelo Souza se aproximou. O delegado era um homem razoável, que tinha servido com João na PM, mas sua paciência com os ataques dos Caiapós estava se esgotando. "João", acenou com a cabeça, "não te vejo na cidade há um tempo. Ando ocupado com a fazenda." O delegado o estudou. "Ficou sabendo dos ataques? Eles estão atacando fazendas por todo o vale. Aquele riacho na sua propriedade faz dela um lugar provável para eles passarem." "Não vi nada fora do comum", disse João, evitando o olhar do delegado. "Bem, se vir..." O delegado fez uma pausa. "A polícia militar está acampada a 15 quilômetros ao norte. O coronel Rodrigues diz que vai resolver o problema dos Caiapós de uma vez por todas." João montou em seu cavalo. "Vou ficar de olho." Enquanto cavalgava para casa, um nó se formou em seu estômago. O guerreiro ferido em seu celeiro não era um Caiapó qualquer. Provavelmente era parte do grupo de invasores. João estava abrigando alguém que a polícia e cada fazendeiro num raio de 80 quilômetros queria morto. Quando voltou, encontrou o guerreiro acordado e alerta, sentado no feno. A febre tinha cedido. O jovem observou João com cautela enquanto ele se aproximava com adaduras frescas e comida. "Meu nome é João", disse, apontando para si mesmo. Depois fez um gesto para o guerreiro. Após uma longa pausa, o Caiapó tocou seu peito. "Caianaco", disse. "Onça veloz." Através de gestos e palavras entrecortadas, João soube que Caianaco tinha sido separado de seu povo durante um confronto com fazendeiros. Ele não tinha participado do ataque à Fazenda Oliveira, isso era outro grupo. Mas João sabia que ninguém em Nova Esperança se importaria com tais distinções. Enquanto João trocava as ataduras de Caianaco, o guerreiro de repente agarrou seu pulso. De seu colar, removeu um pequeno jabuti entalhado em madeira e o pressionou na palma de João. A mensagem era clara, um símbolo de gratidão. Naquela noite, João estava deitado acordado em sua casa, virando o jabuti de madeira entre seus dedos. Sabia que deveria dizer a Caianaco para ir embora assim que estivesse forte o suficiente, mas o rapaz ainda precisava de pelo menos mais um dia para se recuperar. Sua decisão foi tomada por ele ao amanhecer. As batidas em sua porta o acordaram sobressaltado. A luz do sol apenas começava a filtrar através de suas janelas quando ele agarrou sua camisa e revólver. "Mendes, abre aí!" A voz pertencia a Roberto Oliveira, cujo filho havia sido baleado. João abriu a porta para encontrar Oliveira e outros 3 homens da cidade em sua varanda, todos armados. "Tamo rastreando os Caiapós", disse Oliveira sem rodeios. "O rastro passa direto pelo seu riacho." "Não vi nenhum", respondeu João, saindo e fechando a porta atrás de si. Os olhos de Oliveira se estreitaram. "Se importa se dermos uma olhada? Eles podem ter deixado sinais que você não notou." "Tenho vigiado minha propriedade, Roberto. Não tem nada para encontrar."
Um dos outros homens, Pedro Alves, cuspiu no chão da varanda de João. Engraçado você ter tanta certeza, quase como se não quisesse que a gente procurasse. João sentiu o peso de seu revólver contra sua perna. Tenho trabalho para fazer. Então, a menos que vocês tenham algo mais que suspeitas... Seu cavalo tá cansado, interrompeu Oliveira, apontando para onde a égua de João estava no curral. 2 conjuntos de pegadas levando ao seu celeiro, mas só a sua saindo. João manteve sua expressão neutra. Tive que perseguir uma novilha ontem. Cavalguei uns bons 8 quilômetros para trazê-la de volta. Se seus vizinhos te acusassem de abrigar um inimigo de toda a região, você admitiria a verdade ou protegeria um estranho às custas da sua própria reputação? Oliveira não parecia convencido. Vamos dar uma olhada nesse celeiro de mão. Não, não vão. A mão de João se moveu mais perto de seu revólver. Não sem o delegado Souza ou um mandado. A tensão se esticou entre eles, tensa como a corda de um arco. Finalmente, Oliveira deu um passo atrás. A PM tá vasculhando essas colinas, João. Se você tá escondendo alguma coisa, eles vão encontrar. Seus olhos estavam duros de acusação. E se meu filho morrer enquanto você tá protegendo um deles, eu volto, com mais que só esses homens. Depois que eles foram embora, João correu para o celeiro. Caianaco tinha sumido. O Caiapó tinha escapado durante a noite, levando apenas um cantil de água e deixando o jabuti de madeira para trás. João sentiu o alívio tomá-lo, seguido rapidamente por preocupação. Caianaco estava mais forte, mas ainda fraco por causa do ferimento. Sozinho e ferido, com fazendeiros e policiais caçando caiapós, suas chances eram pequenas. João realizou suas tarefas naquele dia sempre com um olho nas colinas, imaginando se Caianaco tinha voltado para seu povo. Enquanto o sol começava a se pôr, não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Naquela noite, enquanto João estava sentado em sua varanda limpando seu rifle, uma figura emergiu da escuridão. Ele levantou sua arma, depois a abaixou quando reconheceu o delegado Souza. Boa noite, João. O delegado desmontou, amarrando seu cavalo no corrimão. Marcelo, João assentiu, colocando seu rifle de lado. É um pouco tarde para uma visita social. Souza sentou-se pesadamente no degrau da varanda. Oliveira e seu grupo vieram me ver hoje. Disseram que você estava agindo de forma suspeita, não deixou eles revistar sua propriedade. Ele estudou o rosto de João. Disseram que você poderia estar abrigando caiapós. João sustentou seu olhar firmemente. E você cavalgou todo esse caminho baseado nas suspeitas de Roberto Oliveira? Eu cavalguei todo esse caminho porque te conheço há 20 anos e queria ouvir de você antes que as coisas saíssem do controle. O delegado se inclinou para frente. Seja sincero comigo, João. Você viu algum caiapó na sua terra? O momento se estendeu entre eles. João pensou em Caianaco, ferido e sozinho, no jabuti de madeira em seu bolso. Não, disse finalmente. Não vi. Souza assentiu lentamente. Acredito em você. Mas, João, ele baixou a voz. O coronel Rodrigues chegou com 2 pelotões da PM. Ele não é como outros oficiais que você já conheceu. Ele construiu sua reputação caçando índios no Pará. O chamam de o açougueiro do Araguaia. Um calafrio percorreu a espinha de João. Por que você está me dizendo isso? Porque e não estou dizendo que você fez, mas se você ajudou um caiapó, mesmo que só tenha dado água a ele... Souza balançou a cabeça. Rodrigues não se importaria com suas razões. Ele te usaria como exemplo. Depois que o delegado se foi, João sentou-se sozinho em sua varanda, observando a escuridão reunir-se ao redor de sua pequena fazenda. O peso de sua decisão o pressionava. Tinha feito a coisa certa ajudando Caianaco, ou tinha se colocado em perigo por nada? Enquanto finalmente se levantava para entrar, um movimento na borda de sua propriedade chamou sua atenção. Uma figura solitária observava da sombra de uma mangueira. Por um instante, João pensou que poderia ser Caianaco voltando, mas a silhueta estava errada. Mais alta, mais larga nos ombros. Pela manhã, a figura tinha desaparecido, mas quando João saiu para começar suas tarefas, seu sangue gelou. Centenas de guerreiros montados alinhavam-se na crista acima de sua fazenda. Seus rostos estavam pintados para a guerra, lanças decoradas e arcos capturando a luz matinal. No centro, sentado em um magnífico cavalo pintado, havia um guerreiro mais velho, cuja postura o marcava como um cacique.
João permaneceu parado no lugar enquanto um pequeno grupo se separava do grupo principal e cavalgava em direção à sua fazenda. 5 guerreiros, incluindo o cacique, aproximaram-se até estarem a 20 passos de onde ele estava. "Eu sou Taperaí", disse o cacique em português claro, embora com sotaque. "Você deu água ao meu filho, limpou suas feridas." João engoliu em seco. "Kayanaku." O cacique inclinou a cabeça. "Ele vive graças a você, quando outros do seu povo teriam tirado seu escalpo." Seus olhos escuros perfuraram João. "Por quê?" "Porque ele precisava de ajuda", disse João simplesmente. Por um longo momento, Taperaí o estudou. Então se virou e fez um gesto em direção à crista. As centenas de guerreiros começaram a descer, cercando a fazenda por todos os lados. E agora, João estava em sua porta, uma mão em seu rifle, observando enquanto 500 guerreiros caiapós rodeavam sua casa. O sol da manhã subia mais alto, projetando longas sombras pelo vale. A boca de João secou enquanto contava os guerreiros, seus rostos marcados com pintura de guerra, lanças apontando para seu coração. Se você estivesse cercado por centenas de guerreiros, sem esperança de escapar, enfrentaria seu destino com dignidade ou imploraria por sua vida? O cacique, Taperaí, desmontou e se aproximou. Atrás dele veio Kayanaku, caminhando com dificuldade, mas mantendo-se orgulhoso. O guerreiro mais jovem acenou alguma vez para João, um gesto de respeito. "Meu filho me diz que você poderia tê-lo deixado morrer", disse Taperaí, "que você deu a ele remédio e comida quando sua força tinha ido." João assentiu, seu aperto apertando em seu rifle. "Não podia simplesmente deixá-lo morrer." A expressão de Taperaí permaneceu impassível. "Os policiais nos caçam. Os fazendeiros queimam nossos acampamentos e envenenam nossos poços. No entanto, você, sozinho entre eles, mostrou bondade ao meu filho." Da distância veio o som de cascos de cavalos. João se virou para ver uma nuvem de poeira se erguendo da direção da cidade. Cavaleiros, pelo menos 30 deles, estavam se aproximando rapidamente. "Essa deve ser a milícia", disse João sombriamente. "E provavelmente a PM com eles." Taperaí seguiu seu olhar. "Coronel Rodrigues. Nós o conhecemos. Ele matou muitos do nosso povo." "Vocês deveriam ir", instou João. "São muitos deles e têm rifles automáticos." O cacique o olhou com surpresa. "Você nos adverte? Mesmo agora? Não quero mais derramamento de sangue. Não na minha terra, não em lugar nenhum." Taperaí ficou em silêncio por um longo momento. Então colocou a mão em uma bolsa na cintura e retirou algo que brilhou dourado na luz do sol. Estendeu-o para João, uma medalha da polícia. "Meu pai pegou isso de um policial que veio às nossas terras há muitos invernos. Um policial que não matava, mas falava de paz. Ele carregava uma foto de uma mulher e um menino pequeno." Os olhos de Taperaí fixaram-se em João. A mulher usava um colar com uma cruz, como o que está pendurado na janela da sua casa. João olhou fixamente para a medalha, o reconhecimento nascendo. "Meu pai desapareceu em território caiapó em 95. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Ele salvou a vida do meu pai durante uma doença que levou muitos da nossa tribo. Ele nos ensinou palavras da sua língua. Quando outros policiais vieram e o mataram, meu pai guardou isto para lembrar do homem branco que era diferente." Taperaí pressionou a medalha na palma de João. "Agora seu filho salvou meu filho." O círculo está completo. Os cavaleiros que se aproximavam estavam perto o suficiente agora para que João pudesse distinguir o delegado Souza e o coronel Rodrigues à frente. Atrás deles, cavalgavam Roberto Oliveira e os homens da cidade, junto com 2 dúzias de policiais militares. "A bondade pode me custar a vida hoje", murmurou João, "mas a crueldade já teria matado minha alma." Ele se virou para enfrentar os cavaleiros que se aproximavam, dando um passo à frente para ficar entre eles e os caiapós. O delegado Souza parou seu cavalo, sua expressão uma mistura de choque e descrença diante da cena à sua frente. "João, pelo amor de Deus, o que..." começou. O coronel Rodrigues o interrompeu, seus olhos frios absorvendo a cena. Então os relatos eram verdadeiros. Um colono abrigando hostis. Sua mão moveu-se para sua arma. "Saia do caminho, senhor Mendes. Esses selvagens atacaram fazendas brasileiras e mataram cidadãos brasileiros. A justiça será feita hoje."
Não haverá matança na minha terra, disse João, sua voz carregando através do súbito silêncio. Ele levantou a medalha. Isto pertencia ao meu pai, Sargento Eduardo Mendes, 2º Batalhão. Ele desapareceu em 95 enquanto tentava negociar a paz com os Caiapós. A expressão de Rodrigues não mudou. Sua história familiar não me interessa, Sr. Mendes. Saia do caminho ou será acusado de traição. Os Caiapós que atacaram a Fazenda Oliveira não são esse povo, continuou João. Este é o grupo do cacique Taperai. Eles têm se mantido fiéis aos acordos. Eles ajudaram meu pai quando ele estava perdido em seu território. Todos os Caiapós são iguais para mim, disse Rodrigues friamente. Agora saia do caminho antes que eu o prenda. A tensão se esticou, tensa como a corda de um arco. João não se moveu. Atrás dele, 500 guerreiros esperavam, flechas preparadas, lanças prontas. À sua frente, 30 rifles apontavam para seu peito. Neste momento, Caianaco deu um passo à frente para ficar ao lado de João. Em português vacilante, falou: Este homem deu água quando eu estava morrendo. Ele é irmão para os Caiapós agora. Ele se virou para o coronel. Nós não atacamos fazenda, mantemos paz. Das fileiras de colonos, o jovem Lucas Oliveira empurrou seu cavalo para frente. Seu braço estava enfaixado, seu rosto pálido pela perda de sangue. Pai, não foram esses Caiapós que atiraram em mim. Os que nos atacaram tinham pintura diferente, escudos diferentes. Roberto Oliveira olhou para seu filho com incredulidade. Você nunca disse. Por que você nunca perguntou? Exclamou Lucas. Você estava tão pronto para matar qualquer Caiapó que encontrasse. O delegado Souza aproveitou o momento. Coronel, parece que houve um mal-entendido. Esse povo não quebrou nenhum acordo. O rosto de Rodrigues ficou vermelho de raiva. Eu não preciso de provas para fazer meu trabalho, delegado. A PM me autorizou a eliminar a ameaça Caiapó por qualquer meio necessário. E eu estou autorizado a manter a paz neste município, respondeu Souza, sua mão movendo-se para sua própria arma. Não haverá massacre hoje. Por um terrível momento, pareceu que Rodrigues poderia dar a ordem para atirar mesmo assim. João prendeu a respiração, sentindo o peso de centenas de vidas na balança. Então, surpreendentemente, o coronel sorriu, um sorriso frio e fino que nunca chegou aos seus olhos. Muito bem. Mas quando esses Caiapós pacíficos atacarem outra fazenda, o sangue estará nas suas mãos. Ele virou bruscamente seu cavalo. Homens, estamos voltando para o acampamento. Enquanto a polícia se retirava, os colonos permaneceram, incertos. O delegado Souza se aproximou de João. Você correu um baita risco, João. Ainda está correndo. Ele olhou para os guerreiros que cercavam a fazenda. O que acontece agora? Antes que João pudesse responder, o cacique Taperaí deu um passo à frente. Agora falamos de paz. Paz verdadeira, não palavras no papel que homens brancos esquecem. Ele olhou para João. Este homem falará por nós. Ele provou que se pode confiar nele. Nos dias que se seguiram, a pequena fazenda de João se tornou um improvável campo de reunião. Representantes da PM, embora não o coronel Rodrigues, o governador do estado e 5 grupos Caiapós se reuniram para negociar um novo acordo. João serviu como mediador, sua simples mesa de cozinha o local onde queixas foram expostas e compromissos alcançados. O acordo que forjaram não era perfeito, mas trouxe uma medida de paz ao vale que tinha conhecido derramamento de sangue demais. Os Caiapós concordaram em ajudar a identificar o grupo rebelde que tinha atacado fazendas. Os colonos concordaram em respeitar os territórios de caça tribais. No dia em que os Caiapós se preparavam para retornar às suas terras, o cacique Taperai estava com João na varanda de sua casa. Meu filho diz que você vive sozinho, observou o cacique. Sem família. João assentiu. Minha esposa faleceu anos atrás. Minha filha está em Goiânia. Taperaí considerou isso. Entre meu povo, um homem sem família não tem ninguém para lembrar seus feitos quando ele se for. Ele colocou uma mão no ombro de João. Mas agora, seu nome será lembrado nas histórias Caiapós. O homem que ficou sozinho contra muitos rifles para proteger aqueles que não eram do seu sangue.
João observou enquanto os caiapós se afastavam cavalgando, suas centenas de cavalos pintados levantando poeira que brilhava dourada no sol poente. Pela primeira vez em anos, as cadeiras vazias em sua casa não pareciam zombar dele. O simples ato de bondade de um homem tinha se espalhado, mudando não apenas seu próprio destino, mas o curso de toda uma região. Um mês depois, um ônibus chegou de Goiânia. João levantou os olhos de consertar sua cerca para ver uma jovem mulher descendo, seus olhos procurando até encontrá-lo. «Luísa!» chamou, mal acreditando. Sua filha correu para ele, jogando os braços ao redor de seu pescoço. «Todo mundo em Goiânia está falando sobre o que aconteceu aqui», disse ela, lágrimas nos olhos. «Sobre o que você fez. Eu não podia ficar longe depois de ouvir que meu pai tinha se tornado uma lenda». Naquela noite, enquanto se sentavam juntos na varanda vendo o pôr do sol, Luísa perguntou: «Você não tinha medo, parado sozinho contra todas aquelas armas?» João acariciou o jabuti de madeira e a medalha da polícia que agora usava em um cordão ao redor do pescoço. «Eu não estava sozinho», disse baixinho. «E às vezes, filha, fazer o que é certo te dá uma coragem que você nunca soube que tinha». A paz que começou naquele dia na fazenda de João Mendes duraria 7 anos, mais que qualquer acordo anterior. Embora os conflitos eventualmente retornassem, a história do fazendeiro que deu água a um caiapó ferido, que ficou sozinho contra 500 guerreiros e 30 rifles, tornou-se lenda por todo o território. Era uma lembrança de que, mesmo nos tempos mais divididos, a compaixão de uma pessoa poderia construir pontes sobre os mais profundos abismos de desconfiança. Se você se encontrasse preso entre dois mundos em guerra, teria a coragem de defender o que é certo mesmo se estivesse sozinho? Se inscreva para mais histórias poderosas do sertão como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão inesperada que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre coragem.